Onde é que a Petrobras deveria investir esses recursos que ela tem distribuído ao longo desses últimos tempos na avaliação de vocês da EPET? Quais seriam as prioridades nesse momento para ampliação da estrutura da Petrobras no nosso país? Ela conseguiu, no leilão, ganhar a cessão onerosa, que é uma reserva estimada em 22 bilhões de barris, né? Uma das prioridades do investimento seria desenvolver essa área, explorar convenientemente, né? E que não está sendo feito no ritmo que deveria ser. Além disso, quando o Guilherme Estrela era diretor de exploração, ele dizia que tem prospectos no sentido mais afastado da costa, né? E que teriam talvez um potencial idêntico ao já descoberto no pré-sal. Deveria investir nessa exploração, deveria investir em construir plataforma no Brasil, que não está acontecendo, né? Está sendo trazida do exterior, reativar os estaleiros nacionais. Eu já falei aqui que a Petrobras, quando criou a Sete Brasil, foi uma ideia muito boa, porque era construir plataformas e sondas no mercado nacional de estaleiros, quer dizer, reativar o parque de estaleiros nacionais, que tem um potencial enorme de gerar emprego, gerar desenvolvimento, tecnologia, e isso aí foi tudo destruído, né? Porque na época, infelizmente, quer dizer, a ideia era tão boa que bancos como o BTG Pactual era o maior acionista da Sete Brasil, né? Tinha o Bradesco e vários outros, a Petros era acionista, os fundos de pensão principais, né? Previ, Concef, Petros. E a ideia era construir 29 sondas no país para servir à exploração da Petrobras. E essas 29 sondas seriam construídas com mão de obra nacional, fornecimento de material nacional, ou seja, uma ideia muito boa, mas infelizmente foi na época errada, né? Porque o petróleo estava a $140 o barril, caiu para 30. E aí a Petrobras, irresponsavelmente, não honrou o contrato, né? Não fez com que os estaleiros nacionais trabalhassem. E aí nomeou um presidente que deixou levar pela corrupção, pagou aos estaleiros sem a devida contrapartida em serviço, e aí a Sete Brasil naufragou. Na época, a Petrobras não honrou o contrato, aí o banco BNDES não colocou o recurso que deveria, e aí inviabilizou a empresa. Junto com a corrupção do Marusco, a empresa faliu. E acho que isso pode ser retomado, a lição do passado pode servir de base para uma nova retomada, com sentido de um nacionalismo, de um desenvolvimento social, de geração de empregos, etc. Então é uma ideia que deveria ser retomada com todos os cuidados para não repetir os fracassos do passado. Então, com isso, a Petrobras poderia cumprir a sua função social, que é gerar emprego, desenvolvimento, etc. Eu gostaria até de lembrar, Anderson, que os jornais não dão o devido mérito, né? Mas a queda da inflação bastante significativa no governo Lula foi fundamentalmente pela redução dos preços dos combustíveis e não pelos juros absurdos que o Banco Central colocou no maior patamar do mundo, né? Não foi o Banco Central que derrubou a inflação. O que derrubou a inflação foi a queda dos combustíveis, né? Lembrando, como eu já falei aqui, que o diesel é o combustível que move o transporte nacional de bens, serviços, pessoas, alimentos, né? Então, em 2022, a inflação dos alimentos foi da ordem de 30%, fundamentalmente por causa do preço absurdo do óleo diesel, que chegou a R$ 7,00 por litro, né? Então, a Petrobras produz o diesel da gasolina por R$1 o litro, estava vendendo a R$ 4,50. Então, isso, na cadeia de produção, você aumenta o preço da refinaria, aumenta os impostos, que são percentuais, né? Aumenta o lucro das distribuidoras, e tudo isso em detrimento do povo brasileiro, o que fez a inflação disparar. E o Banco Central, que é comandado pelo sistema financeiro, né? O Copom é todo ele representante do sistema financeiro que lucra com os juros altos. E aí o povo brasileiro sofreu essa inflação devido a esse absurdo completo aí de ter o juro mais alto do mundo, né?